Tenho em meu coração real certeza de ir ao céu com Cristo habitar, pois minha sorte e eterna riqueza estão no céu, onde já irei gozar. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos. Veja bem, eu ia colocar esse vídeo às 7h30 da manhã, mas eu vou disponibilizar um outro vídeo às 7h30, que vocês vão assistir, referente a um depoimento de uma pessoa que está com depressão, o que realmente está guardado dentro da cabeça da pessoa. É inacreditável quando a gente vê alguém com depressão, alguém com algum problema, e muitos até criticam, né? Falam que é espírito, falam que é isto, falam que é aquilo, né, irmãos? Mas aqui neste vídeo, irmãos, que eu quero falar com a nossa querida Irmandade, veja bem, uma irmã entrou em contato comigo, né? Eu vou ocultar o nome da irmã. Quando pede para mim falar o nome, eu falo. Quando pede para mim não cogitar, eu não cogito o nome. Mas vamos colocar o nome fictício para esta irmã, como Vera. Irmã Vera. Veja bem, irmãos, essa irmã, conversando com ela, aqui pelo grupo, né, que nós abrimos aqui do CCBC Reforma, e esta irmã, ela fraquejou, ela estava fraca na graça, estava ali parando, né? Parando, diz que congregava um culto, ficava 2 semanas, não ia mais, e irmão, só que ela achou na necessidade de retornar para a casa do Senhor, isso mesmo. Por que achou na necessidade? Porque apertou algo em sua vida, né, irmãos? Ninguém precisou ir lá profetizar, ninguém precisou ir lá, como diz aí fora, rogar alguma coisa, né? Mas o próprio Deus pediu conta. A alma da irmã entrou ali em tribulação. E Deus falou no coração dela: o seu lugar é na minha casa. Só que ela retornou, irmãos, e ela foi congregar, veja bem, ela foi congregar, e ali, né, ela ouviu, não da boca do pregador que estava ali na frente, mas ela ouviu alguém ali, numa conversa ali fora da igreja, alguém falou algo, irmãos, que a pessoa já está machucado, e ela, né, o inimigo também mexe com a pessoa, e essa pessoa falou algo que ela ficou chateada, e veio ali então a querer não congregar mais. Essa pessoa falou uma palavra em que nós temos que analisar bem, irmãos. Aí fora eles julgam muito a congregação, falam mal, mas uma pessoa falou no pátio da igreja bem assim, e ela ouvindo, falou assim: olha, aquele que não quer vir mais na casa do Senhor, Deus, ele não vem e põe 5 no lugar. E aquilo machucou muito a irmã. O qual eu perguntei para a irmã, falei: irmã, mas a irmã ouviu algum pregador falar assim? Porque, irmãos, antigamente a gente se ouvia, não vou mentir, algum pregador falando isso, mas depois Deus foi abrindo a mente, né, da pessoa. Porque, irmãos, veja bem, quando Deus ama uma alma, ela é insubstituível. Isto mesmo, ela é insubstituível. Não tem esta parte de, olha, você não quer vir para a igreja? Deus coloca 5, coloca 10 no seu lugar. Não, Deus não coloca, irmãos. Deus não fala: você não quer vir? Vai lá, pega 5 e coloca. Não, irmãos. Os próprios que procuram a casa do Senhor e ali sente a presença de Deus. Quem vem para a casa do Senhor é quem precisa, quem está com a alma precisando. Se a irmã, o irmão está fraco em casa, não quer congregar, e pensa nessa possibilidade, entra na internet, vê esses críticos falando
essas abobrinhas, né? Que olha, lá na igreja, eles têm esse jargão, né? Esse jargão de você não vem, mas Deus coloca 5 no seu lugar. Deus não é assim não, irmãos. Deus não é vingativo, Deus não é birrento, não. Meu Deus do céu, muitos falam por Deus. Muitos cogitam por Deus. Decide por Deus. Salva por Deus. Condena por Deus. Irmão, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Quando Deus ama uma alma, Ele vai até no inferno e tira das garras de Satanás, irmãos. Isso mesmo. Ninguém é substituível. Cada um, Deus tem um propósito, cada um de nós. Agora o homem tem o livre-arbítrio, irmãos. O homem não quer se salvar? E aí? O homem quer ir lá tirar a própria vida? E aí? Ah, Deus não livrou. Não, o homem tem o livre-arbítrio. Ah, mas espera aí. Olha, falam aí, ó, o Deus lá da congregação tem acidente de carro aí, por que Deus não livrou os irmãos? Por que Deus não livrou fulano de tal? Na pandemia, por que Deus não livrou aqueles que morreram? Irmãos, ninguém morre na véspera. Chegou o dia, sendo na pandemia. Se não tivesse pandemia, ia chegar o dia do mesmo jeito, irmãos. Ia chegar o dia. Só que, olha só, na pandemia muitos abusaram. Mas Deus guarda. Teve uma irmã que ela foi embora. O senhor recolheu. Na pandemia ela enchia a casa de gente. Né? Enchia, fazia tocata. Aqui, Deus está aqui. Vocês não são valentes. O que aconteceu? Levaram de presente Covid para ela. Ah, mas nós estávamos louvando a Deus, nós estávamos cantando hino. Mas ela tentou o Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus. Ah, aquele irmão faleceu porque foi um acidente de carro. Tudo bem, pode ter chegado o dia dele. Mas na maioria das vezes também, irmãos, a pessoa sai com o carro com defeito, né? A pessoa corre mais o que pode. Sabe que o carro está com defeito. Irmão, todos nós temos o livre-arbítrio. E de repente causa um acidente. E ali mesmo é ceifado. Mas como Deus não tem nada com a carne, irmãos, Deus tem com a alma. Tudo vai ser prestado conta, irmãos, naquele grande dia. Né, irmãos? E hoje nós estamos aqui falando, eu tive a conversa com essa irmã, falei, irmã, eu vou abordar esse assunto no canal. Porque tem muitos na mesma situação da irmã que acha que Deus vai colocar 5 no seu lugar. Se você não for para a igreja, você vai ficar ali com a alma triste. Você vai ficar ali, porque, irmãos, tem gente que fica com tanta tristeza de alma que nenhum lugar para ele tá bom. Ele fica, fica vagando para lá e para cá, enquanto eles não chegar na casa do Senhor e ali sentir a alma dele ser saciada, irmãos. Nós somos insubstituíveis, irmãos. Deus não substitui quando Ele ama. Irmãos, quando Ele ama, você quer se salvar? Deus te ama, Deus não vai te substituir por outro, mas Ele te dá o livre-arbítrio, né? E quando Ele ama mesmo, irmão, Ele até aquela parte que também, eles criticam desse jargão, mas eles criticam também daquela parte. Olha, se ele vai vir rindo, vai vir chorando. Mas não é que Deus vai permitir para ele arrancar a perna, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo. Não, irmãos. Deus não causa acidente na vida de ninguém, não. O caso de quem não quiser vir rir, vai vir chorando, é que esse trejeito, essas trocas de palavras, é para saber que do jeito que estiver, vai vir. Faltando uma perna, faltando um braço, não é? Você vai acontecer algo contigo para você vir dar valor. Não. Do jeito que você estiver, você vai vir. Porque quando a pessoa passa pelo vale da sombra da morte, a primeira coisa que ele lembra é do pai.
Não viu a criança quando passa por um perigo e já vai correndo por baixo do pai? Ali pedir, né? Para que o pai ali interceda por ele, né? Ter aquela, vamos dizer, segurança, pedir segurança para o pai. E o que acontece é isso, irmão. Irmãos, eu estou falando isso porque teve vários irmãos. Teve um irmão que na época ele dava recitativo, foi para o mundo, chamavam ele, vamos congregar, voltar de novo. Ele era músico, falou, jamais. Quem? Voltar para a congregação? Jamais. E de repente, irmãos, foi para o mundo e ali se envolveu em drogas, bebidas. E era um machão, brigava com todo mundo. Tinha que segurar ele, porque ele batia em 3 homens. E era um machão. Um belo dia, ele, drogado, bebeu, foi pegar sua moto e foi parar debaixo de um ônibus. Imagine, uma pessoa debaixo do ônibus de moto. Você já pensa, faleceu, o ônibus passou com a roda em cima. Só que o ônibus passou com a roda em cima da perna, da cintura para baixo. Da cintura não, da coxa para baixo. E uma das pernas estraçalhou o osso. E teve que amputar a perna. E ainda ficou na UTI entubado. Quando retornou, que viu a situação, ali já cortou a perna, já estava ali nos aparelhos. Aí lembrou de quando dava recitativo na casa do Senhor, né? Aí sim, retornou, testemunhou, falou, Deus falou para minha mãe não está mais aqui. Quem diz que Deus não cumpre? A pessoa, o fiel a Deus, ele não precisa estar presente. Na maioria das vezes ele alcança. Mas ele indo com o Senhor, se Deus prometeu, ele cumpre. Quem viu a promessa foi o próprio que voltou, que ele testemunhou. Minha mãe foi com o Senhor, mas Deus falou que nem se fosse faltando uma perna, eu viria para a casa do Senhor. Do jeito que eu estava, ele me trazia. Não é que ele ia permitir acontecer aquilo. Porque aí fora o que pode fazer, irmão? O que a pessoa pode ter aí fora? Só bebida, drogas, prostituição. E essa irmã veio triste, chorando, né? Conversando. Falei, irmão Paulo, falei, irmã, volta para a casa do Senhor, que a irmã é insubstituível. Quando Deus ama uma alma, ele não joga fora. Ele não põe outro no lugar, né? Não vamos dar crédito a pessoas que vêm falar jargões, em que este jargão, nós temos alguns jargões, sim, referente à doutrina, mas este pensamento, irmãos, jamais passou pela cabeça dos irmãos pregar que Deus mata, que Deus aleja, que Deus é vingativo, que Deus é birrento. Ah, não quis vir bom, vai vir, né? Vai vir ali daquela forma. Se tiver alguém da cidade do Guarujá, São Paulo, ou alguém que lembra que em 1986 houve um assalto no Bradesco, ali da rua Amador Bueno, em Santos, o qual foi chamado um carro da patrulha. Na época era aquelas veraneio, né? Cinza. E o que aconteceu, veio os guarda, os PM, né, os policiais, veio ali e o bandido estava dentro do Bradesco. E o bandido ali rendeu uma pessoa. E o que aconteceu? Quem estava de policial era um dos irmãos parado. Ele tinha parado. Só que quando ele parou, ele começou a ser brabo. Ele era o todo-poderoso, não voltava mais para a igreja. Ele era grandão, aquele policial bem forte. E o qual, então, irmãos, veja bem, eu tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos, foi em 1986. Eu tinha acabado de sair do Bradesco quando vi lá, rendendo, chamando a polícia, todo mundo berrando, e de repente ouvimos os tiros. Qual eram os tiros? O guarda da agência foi atirar no bandido e acabou pegando
nas costas do PM, que era o nosso irmão parado na graça. O nosso irmão, grandão, forte, irmãos, quando foi para o hospital entre a vida e a morte, quebrou uma rótula da sua espinha. Ele ficou bem pequenininho. A primeira coisa que ele fez foi retornar, que ele viu a situação dele. Ele falou, Deus falou, se eu não vir normal do jeito que eu estou, eu vou vir do jeito que pode me acontecer. Não é que Deus é birrento, jogou. A própria pessoa ali, naquela situação, o que aconteceu na vida da pessoa. E trouxe, irmãos, fiquei sabendo um tempo atrás que o senhor já recolheu, mas era um evangelista, tocava trompete, o senhor recolheu. Nosso irmão Mário Zan, do Guarujá, segundo fomos informados, e ele ficou ali de cadeira de roda, não mexia da cintura para baixo. Ainda peguei visita familiar com ele e ele tocava. Ele não podia tocar, porque ele tinha a mão toda dura, mas Deus permitiu que pelo menos o trompete dele ele tocava já. E foi uma maravilha. E ele falou bem assim, se for para mim sair dessa cadeira de rodas e voltar a fazer o que eu estava fazendo, eu prefiro ficar na cadeira de rodas. Ele teve uma companheira, a esposa dele, foi até o final. Irmãos, Deus, Ele não substitui ninguém. Quando Ele ama a alma vem do jeito que está. Agora, temos o livre-arbítrio, aquela que quer morrer a segunda morte espiritual, aí é com a pessoa, O que vocês acham sobre isso? Daqui a pouco vai inaugurar que eu digo é um novo quadro sobre a depressão, irmãos. Irmãos, tá difícil, viu? Todas as pessoas que eu encontro, irmãs que pedem oração, diz que está muito triste, tristeza de alma e com depressão, sentindo falta de um filho que faleceu, de uma mãe que foi na pandemia e outras coisas mais, irmãos. A depressão está pegando geral. Temos que clamar a Deus e orar pelos nossos irmãos também. E deixo aqui a resposta de vocês. Vamos interagir esse vídeo? Qual é a opinião de vocês, queridos? Deus substitui ou Ele não substitui? Quando Ele ama, Ele vai atrás. E Deus nos ama, irmãos. Senão Ele não mandava o seu Filho Jesus Cristo na terra para interceder por nós, Fica aqui, então, irmãos, esta pergunta para vocês. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos.